Esse é o mais importante do Corinthians. Todo mundo se doando para conquistar a vitória. Hoje a gente, como falei, conquistou essa vitória muito importante. A delegação do Corinthians volta para São Paulo nesta quinta-feira, já de olho em outra competição, o Campeonato Brasileiro. Domingo tem um jogo com o Paraná, lá em Curitiba. Pela Libertadores, a equipe só volta a jogar no dia 2 de maio, na Arena Corinthians, justamente diante do Independiente. Agora é hora de virar a chave. A gente vai com esse intuito de sair em primeiro, né? Mas vamos pensar agora no brasileiro, que a gente tem uma pedreira pela frente. O zagueiro Henrique deixou Buenos Aires ainda reclamando de dores no pescoço, mas garante que domingo quer estar em campo. Direto de Buenos Aires, Fábio Azevedo para os canais Fox Sports. O Paulo Lima, sabe qual é a sensação que eu tenho? Vou voltar no tempo, tá? Vou lá para 2011. Tá. Eliminação pro Tolima. Aquilo fez muito bem pro Corinthians. Não pelos títulos imediatos no ano seguinte, né? Que o Corinthians foi campeão da Libertadores e do mundo, mas para criar a casca, despertar, foi o despertador pro Corinthians para essa competição. Porque 2012, o título, 6 anos atrás, mas a gente vê ano após ano, com o Tite, agora com o Fábio Carille, como esse time criou casca para jogar Libertadores. O Calil, já que você voltou lá atrás, eu vou voltar a ontem, quando a gente falava aqui de qual seria o jogo mais perigoso, né? E que você ressaltava que esse jogo seria difícil. Eu votei nesse jogo. Eu falava exatamente isso, que o Corinthians tinha essa vantagem em relação ao Vasco, pela equipe do ano passado, pelo projeto Fábio Carille, por toda a determinação que o Corinthians tem e está focado nisso. Atual campeão brasileiro, bicampeão paulista, já é um time estilo, certinho, né? E que consegue trazer do banco de reservas algumas peças que dão conta do recado. E ontem ressaltava aqui a importância do Jadson no lugar do Matheus Vital, pela experiência, pela qualidade que tem e, acima de tudo, pelo fator sorte no lugar certo na hora certa. Ela bate aqui na nuca, bate nas costas, entra, mas estava lá prontinho para conferir. O Corinthians foi um time muito justo ontem, um time muito correto, taticamente, como disse inclusive o Romero. Todo mundo vai e volta, acho que isso é uma expectativa muito boa. Você não vê o Jadson voltando tanto, nem o Rodriguinho. Mas a moçada que tem mais pulmão, que tem mais aquela coisa de carregar o piano, todos se dedicam a isso. E tem a qualidade técnica individual de cada um. Mesmo o Cleison saindo ontem para a entrada do Matheus Vital, que foi fundamental no cruzamento. O Mateuzinho entrou ali fazendo a jogada. O Romero foi excelente pelo lado direito. O Corinthians tem variações de jogadas e tem variações de peças dentro do seu elenco, dentro do seu banco de reservas, que dão liga mesmo quando o Carille mexe. E tem o fator, acima de tudo, que é um time que consegue concentrar muita força no sistema defensivo. Fazer gol no Corinthians é dificílimo. E ontem o Cássio, mais uma vez, com o pé, com a mão, no primeiro tempo, o Independente foi para cima, teve mais força, mas no segundo tempo o Corinthians conseguiu. O Simon já falou, a Nadine já falou, a arbitragem interferiu no resultado? Sem dúvida que interferiu. O Corinthians tem alguma coisa a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Podem reclamar, podem falar o que quiser. O erro é crasso, é o erro da arbitragem. O Corinthians fez a parte dele, fez um gol, volta com 3 pontos e, ao meu ver, consolida a sua passagem para a próxima fase. E de olho nesse elenco do Corinthians, a gente sempre vem destacando aqui o momento do Rodriguinho, que ontem não foi o autor do gol, mas como trabalhou, como fez a bola girar em campo a favor do Corinthians. E, Paulo Lima, você colocou aqui a observação que é difícil fazer gols no Corinthians. É muito. O Corinthians, nesse momento na Libertadores, é o único time que não sofreu nenhum gol. Começou com 0-0, depois um 2-0 e agora 1-0. É o único time da Libertadores, o Corinthians, que não tomou gol. E olha só, se a gente pegar os jogos fora de casa do Corinthians, Independente, que é uma pedreira, e o Milionários, lá em Bogotá, não é jogo fácil também não. Quer dizer, esse é um número muito interessante. E o próprio Fábio Carille, ele disse, depois do título paulista, que é chato jogar com o Corinthians. E é chato mesmo, Paulo. Mas olha, pode ser chato para os adversários, porque enfrentar um mas time... isso que é para ele mesmo. Chato, mas cabe a quem enfrenta o Corinthians encontrar uma maneira de passar por esse bloqueio e abrir essa porta, abrir essa fechadura, enfim, arrombar o portão, como é que a gente diz, depois que o portão vai uma boiada. Mas no Corinthians não tem isso, o Corinthians joga fechadinho. Mas taticamente é um time que você não tem um grande talento individual no Corinthians. Você não tem um cara que desequilibre com as jogadas individuais, que seja arisco, que seja habilidoso. Tá bom, o Cleison pela esquerda é o melhor deles. Mas no conjunto da obra é uma orquestra afinadíssima. Desde lá de trás, lá da tuba, quando o cara toca aquele... Desde lá de frente, quando tocam os violinos, quando toca a turma da corda. Ou seja, é uma orquestra afinada que tem um maestro de primeira qualidade, que é exatamente o Fábio Carille. É um time chato, mas vamos ficar de olho ao longo da temporada, né? Porque ano passado o Corinthians também começou com um paredão no gol.
Demorou, mas aí foi lá no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Paranaense abriu a porteira, fez o gol no Cássio na casa do Corinthians, na Arena Corinthians. E aí depois os outros times entenderam o que era o Corinthians. Bom, 1-0, vitória importante, Corinthians passa bem na Libertadores. E agora nós vamos pegar tudo que o Paulo Lima trouxe aqui pra gente de curiosidade do jogo, colocar em números. Boa. Será que a leitura é a mesma? Será que o que nós vimos em campo do Corinthians se traduz em números? Números finais da partida, vamos colocar na tela porque o Corinthians venceu jogando fora de casa. Chutes a gol, Paulo Lima, Independente 14, Corinthians 5, faltas 17 contra 8, posse de bola, o dono da casa teve mais posse de bola, passes errados também, olha, um jogo com bons números, equilibrado, poucos cartões. Mas você vê que a presença ofensiva, exatamente, do Independiente, pelo esse total de chutes a gol e de finalizações, mostram como o time argentino foi eficiente. E o Corinthians com poucas finalizações, né, que teve, como eu disse, o cruzamento, o Jadson lá, até certo ponto, estava presente na área, levou sorte no toque, que finalizou fazendo o primeiro gol, mas a pressão do Independente, ela foi total. O número de faltas cresceu muito no segundo tempo, o jogo ficou mais pegadinho, ficou mais forte no segundo tempo. Aí é claro que você vai ver posse de bola, é evidente que o time da casa, do jeito que jogou, com a pressão, tentando o resultado, tinha mais posse, mais equilíbrio. 60% para 40% não é nenhum disparate. Sabe a altura do Jadson, Paulo Lima? Você arriscaria a altura do Jadson? Porque ele fez gol de cabeça, hein? De cabeça. O Rodriguinho já fez também esse ano. O Jadson tem 1,60 e alguma coisa, 67, qual é a sua altura, Calheiros? 68. É melhor não tocar nesse assunto. Não, só pra gente saber. 68. 68, a altura do Jadson. Tá vendo? Opa! Pra você ver como o Jadson é baixinho. É um gigante. Paulo Lima, pra você ter uma ideia como é baixinho, mas é um gigante. É baixinho, mas é um gigante. Baixinho? É. Assim como você, companheiro. Olha aqui, vamos falar do Fábio Carille. Aliás, Paulo Lima, vou te deixar uma pergunta no ar. Antes, vamos ouvir o Fábio Carille. Precisa o Corinthians? Eu era convicto no início da temporada, depois daquele modelo do ano passado. Precisa de um novo Jô, precisa de um camisa 9. O camisa 9 está a caminho, é o Roger. Mas será que agora, olhando esse time encaixado, precisa? Você vai falar sobre isso, mas o Carille falou justamente sobre a chegada do Roger. Eu tô indo, vocês que estão acompanhando lá o dia a dia, eu tô indo muito de jogo a jogo, né? Que bom que tá chegando mais um jogador. Corinthians tem a possibilidade da chegada de mais jogadores, vai me dar mais opção para a gente ir lá discutir e colocar os melhores em campo para aquilo que o adversário nos mostra. Já foi assim contra o Palmeiras lá, principalmente no primeiro jogo. Já foi assim contra o Palmeiras também no último jogo, colocando o Matheus Vital aberto pela esquerda. Então é mais uma opção aí, a gente fica muito contente com a chegada dele, se realmente confirmar. Vai confirmar, Carille, vai confirmar. Só falta ali a assinatura, mas já está em São Paulo e será apresentado. Na minha avaliação, por que precisa? Exatamente isso. Porque é mais uma alternativa de jogo. É mais uma variação que o Carille tem. Ele tinha o Jô lá na frente como referência, o time que decolou, né, que teve o jogo como artilheiro do campeonato, ao lado do Henrique Dourado, o time que jogava em função do centroavante, não. Mas sempre tinha participação do Jô. Tanto que foram 14 gols, é muito pouco para líder. Saía muito da área também. Exatamente. Essa é a minha leitura, Calheiros. A mesma observação que você fez agora. Saía para poder ter a penetração de um jogador de meio campo, para a entrada do Rodriguinho, do próprio Jadson, né? O Romero também sendo muito eficiente nesse aspecto. E o Cleison fazendo gols importantes. Quem não lembra que o Cleison fez gols decisivos também na reta decisiva do Campeonato Brasileiro? Ou seja, eu acho importante o Roger. O Roger do Botafogo, porque o Roger do Internacional a gente não viu jogar. Isso é o que precisa ser feito. Agora, no esquema do Carille, eu acho que vai funcionar o Roger. Eu acho que funciona muito bem. Utilizar a sua pergunta? Você que está assistindo o Bom Dia Fox, responde o Calheiros. Tem espaço para o Roger nesse time do Corinthians? Vai cair bem? Corinthians sem uma referência fixa lá na frente, está se virando muito bem. Romero, Cleison, Rodriguinho, Jadson, às vezes não é um time de goleadas, né? Mas eu como disse o Jadson ali, 1-0 é goleada, meu amigo. São 3 pontinhos na caixinha. Mas esse é o detalhe, o Corinthians não é um time de goleada. Já tem um tempo, 1-0, pingou 3 pontos na conta, tá valendo, o que interessa. E me chamou a atenção o que disse o próprio Jadson ali, né, na reportagem do Fábio Azevedo, e o Rodriguinho já tinha elogiado esse sistema, dessa movimentação dos 4 jogadores, que ora um infiltra na área, o outro sai, daqui a pouquinho é pelas pontas, tem um sempre dentro da área. Tá encaixando esse modelo de jogo do Carille. Isso nós ainda esquecemos do Sheik, né, que quando entra também vai lá na frente. A minha dúvida é, o Roger vai fazer essa engrenagem melhorar?
Lembra que a gente falava do Pedrinho ontem aqui? Alguém sentiu falta do Pedrinho? Rapaz, ainda tem entendeu? Pedrinho. Vamos ficar de olho nesse Corinthians. E tem o Pedrinho de sobra que ontem não viajou. É mais uma opção que o Carille Ainda tem Pedrinho bom. Mas é sempre bom ter opções, né? Porque tem Copa do Brasil. Por sinal, amanhã, hein? Aqui no Bom Dia Fox, a partir das 11 da manhã, você acompanha o sorteio da Copa do Brasil e os times da Libertadores entram agora na Copa do Brasil. O Corinthians vai estar nessa. Então tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores. É sempre bom ter um elenco, né? Grupo 7 na tela. Paulo Lima, essa é a situação no Grupo 7, situação bem confortável para o Corinthians, que é líder, tem 7 pontos. Milionários tem 4 pontos, está ali na sequência. Independente, Deportivo Lara. Me surpreende Independente nesse momento da Libertadores. Está disputando ali, Paulo Lima, com o Deportivo Lara. E vai enfrentar o Corinthians em breve, né, em São Paulo, onde o Corinthians pode chegar aos 10 pontos, e, ao meu ver, entra naquela briga de respirar como a melhor campanha da Libertadores da América nessa fase de grupos, que é importantíssimo, que leva essa vantagem para as outras fases. Eu acho o Corinthians muito bem, né? Pode ter um revés aqui contra o Independente? Lógico que pode. Ontem a gente viu como jogou, até a arbitragem influenciou no resultado. Pode ter um revés, mas o Corinthians chegando a 10 pontos, ao meu ver, nesse momento, acho que o Corinthians já respira uma classificação, não está ali consolidada, mas respira uma classificação muito, muito antecipada do time do Fábio Carille. Está correndo risco aí, Independente, de ficar fora da próxima fase? Eu acho que é complicado dizer que está correndo risco, porque tem essa coisa do Milionários com 4, o Deportivo Lara... Sabe o que me chama a atenção, Paulo? Está tudo muito próximo. Mas olha ali a última coluna. Saldo de gols do Independente hoje é negativo. E o Milionários também, fez saldo, né? Claro que ainda vai ter o jogo do Independente contra o Deportivo Lara. Exato. Né? Mas, enfim, é uma diferença hoje de 4 gols. Era para estar mais confortável. Que pode pesar. Hoje, a situação que a gente poder analisar no dia de hoje, a situação do Independente não é confortável no grupo, não é mesmo. Mas também não está descartado. Não está descartado. Bom, mas me chama a atenção, não esperava o Independente a essa altura com uma situação tão incômoda. Bom, o jogo foi fora de casa, né? Isso. Aí você imagina o quê, Paulo Lima? Tá jogando fora de casa? Quem vai fazer a festa é o dono da casa, a torcida deles. Foi isso que aconteceu não, viu? A torcida do Corinthians, pra variar, fez festa. Olha só o vídeo que o Corinthians postou agora há pouco no seu Instagram. Isso é muito legal, porque você vê ali a torcida do Independente quietinho, porque não tem o que fazer, e o Corinthians lá no seu quadradinho fazendo a festa. Literalmente. Literalmente, no seu quadradinho, sabe fazer a festa, o torcedor do Corinthians. Muito legal esse registro. Além de ser positiva a festa que tem que ser feita, a gente, pelo menos, até não tivemos uma informação de qualquer tumulto entre os torcedores de Corinthians e Independente, entre brasileiros e argentinos, que é uma marca negativa quando se fala em competições intercontinentais aqui dentro do Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, onde quer que seja. Pelo menos ontem colocaram os torcedores no lugar seguro, foi tudo na bola, não tivemos nenhuma confusão. Isso tem que ser regra, tem que ser exatamente sequência de vida para o futebol ter qualidade e ter boa desportividade. Você sabe que a gente notou esse espírito no ano passado, na decisão da Copa Sul-Americana, tirando os incidentes da torcida do Flamengo, Independente não tem nada com isso. Mas olha, eu estava no Maracanã, os argentinos tumultuaram muito. Mas olha só, Paulo Lima, eu estou falando assim, no aspecto institucional. O Independente fez campanha para receber o Flamengo na Argentina. A gente está vendo Racing e Vasco protagonizando, olha, uma mudança nesse cenário aí, porque institucionalmente são dois clubes, duas agremiações gigantes em seus países, se respeitando e trocando gentileza. A rivalidade vai lá para as 4 linhas. Ponto. Sim, olha, legal, esse é um registro bacana. Eu lembrei até de uma campanha publicitária, não tem preço. Torcida do brasileira chegar na Argentina e fazer a festa como fez a torcida do Corinthians. Isso é sensacional. Agora o torcedor tem que entender, né, Calheiros? Brigar, não tem necessidade. Os clubes estão fazendo o que tem que ser feito. Sendo gentil com o adversário, recebendo, jantando. Agora o torcedor tem que fazer essa leitura. Gentileza gera gentileza. Você recebe bem em casa para ser recebido bem na
casa do adversário. E aí a gente mostra essas cenas que são bem legais. Qual foi a sua pergunta que você fez pro Paulo Lima e eu transferi pro pessoal de casa? Porque no início do ano eu sentia a necessidade, né? Eu vi e falava sobre a necessidade de um camisa 9. Só que hoje eu tô achando que cada vez mais o Carille tá engrenando esse time do Corinthians sem o 9. Então quero saber Lima se também é fundamental ainda um 9. Paulo Lima já opinou. Eu já opinei. Vamos girar então pela hashtag Bom Dia Fox Quinta.